operário sindical começa antes mesmo de terminar a escravidão negra. O escravo negro estava sendo substituído nas lavouras pelo trabalhador assalariado imigrante, principalmente italianos, espanhóis e portugueses. Os fazendeiros e os imperialistas, depois de acumular capital por quase 400 anos à custa dos negros, buscavam agora eliminar o sistema escravista. Num país agrário como era o Brasil, vivendo do plantio e da exportação do café, começam a surgir as fábricas e, junto com elas, os operários. É principalmente com a construção das ferrovias que surgem os primeiros núcleos de operários, os ferroviários. Além dos ferroviários, outras categorias vão surgindo, como os portuários, os estivadores, os trabalhadores da construção civil, os têxteis. Imigrantes e brasileiros, vítimas das péssimas condições de trabalho no campo, vêm para São Paulo e Rio enfrentar o trabalho das fábricas que estavam se formando. Nas indústrias têxteis, as mulheres e crianças, que compunham a maior parte da mão de obra, trabalhavam cerca de 16 horas diárias. Em 1912, 67% dos operários têxteis eram mulheres e 50% eram menores de 18 anos. Nas indústrias do Sr. Matarazzo, as máquinas vinham da Inglaterra, especialmente adaptadas para o trabalho infantil. Muitas dessas crianças, de até 6 anos de idade, vinham dos orfanatos. As fábricas não possuíam as menores condições de trabalho. Eram abafadas, mal iluminadas e sem nenhuma higiene. Os trabalhadores contraíam muitas doenças, tuberculose, infecções de todos os tipos e não possuíam nenhum tipo de assistência do Estado nem dos patrões. Devido aos baixos salários, os operários moravam na periferia das cidades, nos inúmeros cortiços e malocas que ali se formavam. Frente a essa exploração, os operários buscavam organizar-se. Primeiro, surgiram as associações mutualistas, que visavam a própria sobrevivência dos trabalhadores, nos casos de doenças, acidentes ou auxílio às famílias desamparadas. Essas associações não tinham um caráter de luta frente aos patrões, mas já demonstravam uma forma autônoma de organização operária. Assim, vão surgindo formas de lutas mais avançadas, onde os operários já propõem a resistência frente ao patronato. Eram as ligas ou associações de resistência. As ligas vão dar origem aos sindicatos e, desde o seu aparecimento, utilizam a greve como principal instrumento de luta. A primeira greve operária no Brasil ocorreu no Rio em 1858, onde os gráficos de 3 jornais paralisaram totalmente as oficinas, pelo aumento imediato de 10 tostões e melhores condições de trabalho. Outras greves foram surgindo. Ferroviários em 1863, estivadores em 1877, transportes urbanos, chapeleiros e vidreiros da Santa Marina em 1903. Mas a classe operária ainda era pequena, não chegando a 150 mil no total de 20 milhões de habitantes em 1907. Atendendo
tendência política predominante até meados de 1920 era a anarquista ou anarco-sindicalista, trazida pelos imigrantes, que via nos sindicatos o principal instrumento de luta contra o Estado capitalista. Eram anos de profundas agitações operárias. Em 1906, a greve dos ferroviários ganha a dimensão de greve geral nos seus 15 dias de duração. No ano seguinte, as greves ocorrem em São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre e Bahia. E no dia 1º de maio, convocados pela Federação Operária de São Paulo, FOSP, os operários de quase todo o Brasil paravam. Exigiam a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, além de melhores condições de trabalho e respeito às suas organizações. Entre 1918 e 1920, ocorreram quase 100 greves. Rio, Porto Alegre, São Paulo, Bahia, Pernambuco, exigindo aumento de salários e melhores condições de trabalho. Os sapateiros e trabalhadores da construção civil conquistaram a jornada de 8 horas. Esse período representou o auge do movimento anarco-sindicalista no Brasil. As greves prosseguiam. Em 1928, os marítimos realizam sua greve geral. Em 1929, os gráficos de São Paulo, numa greve de 72 dias, exigem melhores salários e a diminuição da jornada de trabalho, além de outras reivindicações. Neste período, os trabalhadores lutaram para conquistar principalmente a jornada de 8 horas, a lei de férias, o salário mínimo, o direito de greve, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, pregando a luta de classes, o combate ao capitalismo e a solidariedade internacional. Com revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. Para sair da crise, setores das classes dominantes, apoiados nas camadas médias e excluindo totalmente a participação dos trabalhadores, fazem a sua revolução, com Getúlio Vargas na cabeça. A Revolução de 30 procurava resolver a crise dando impulso à industrialização. Contava com capital inglês, norte-americano e dos cafeicultores. Com essas lutas e resistência, os trabalhadores conquistam a lei de férias, da jornada de 8 horas, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, a lei do salário mínimo. O governo, entretanto, tentava convencer os trabalhadores menos conscientes de que essas leis eram um presente de Getúlio Vargas, o pai dos pobres, para a classe trabalhadora. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro. O Estado Novo atrela ainda mais o movimento sindical ao governo, além de suprimir toda e qualquer liberdade de manifestação e de organização. Em 26 de junho de 1945, terminava oficialmente a Segunda Guerra Mundial com a derrota do nazifascismo. É nesse período da derrota do fascismo e da luta pela democracia que se dá a queda da ditadura Vargas, o fim do Estado Novo. Existe um palacete no cacete e consta que foi desocupado. Em 1946,
Com o apoio de Vargas, o general Dutra, antigo ministro da Guerra do Estado Novo, é eleito presidente. Vamos lá que hoje é de graça, e o boteco do José. Entra homem, entra menino, entra velho, entra mulher. É só dizer que é vascaíno, que é amigo do Lelé. Vamos lá que hoje é de graça, no boteco do José. Entra homem, entra menino, entra velho, entra mulher. É só dizer que é vascaíno, que é amigo do Lelé. Solta foguete até de madrugada, canta-se o fado, bebendo a champanhada. Segunda-feira só abre por insistência, quando o Vasco é campeão, seu José vai à falência. Vamos lá que hoje é de graça, no boteco do José. Entra homem, entra menino, entra velho, entra mulher. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê